Querido ouvinte, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo este curso bíblico. Queremos iniciar esse estudo número 7, que é o número da perfeição, o descanso eterno, de uma forma especial, convidando o Papai do Céu para nos dar entendimento, porque é um tema polêmico hoje em dia, teologicamente falando, dentro das religiões aí que muita gente não consegue compreender corretamente o descanso eterno. Vamos orar então. Querido Pai Celeste, nós te suplicamos nesta hora que o Senhor possa nos assistir, que o Teu Santo Espírito possa se manifestar, Senhor Deus, comigo e também na pessoa que está ouvindo esse tema especial, Senhor Deus, para que nós possamos compreender como se processa o descanso eterno, para que nós venhamos a almejar esse descanso e tudo aquilo que é o futuro dos salvos por toda a eternidade. Louvamos o Teu santo nome, fica conosco nesta hora, em nome de Jesus, amém. Querido, o descanso eterno é algo que a palavra de Deus, ela não faz muita explicação, mas ela abre algumas janelas, muito curiosamente, para nós podermos olhar para dentro de uma forma especial. E ela aparece em 3, 4 lugares dentro da palavra de Deus. Em primeiro, que eu gostaria que você lesse comigo, se você tem uma Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 20. Em Apocalipse capítulo 20 e o verso 6. Aqui falando da prisão de Satanás, os 1000 anos que as pessoas vão poder gozar, que é outra polêmica na palavra de Deus que muita gente não compreende, é os 1000 anos de descanso. Assim como Deus criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas em 6 dias e descansou o 7º, esse dia de descanso, ele parafraseia algo que está escrito em Apocalipse capítulo 20, verso 6, ele diz o seguinte: bem-aventurado é santo, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Vai ter 2 grandes ressurreições, a primeira e a segunda. A primeira é dos salvos, 1000 anos depois, a ressurreição dos perdidos. E esses 1000 anos aqui é o interface entre os meios das 2 ressurreições, em que os salvos vão para o céu, e lá Deus vai abrir os livros, Deus vai abrir tudo o que Ele fez para salvar a humanidade, e todos vão poder saber por que uns se salvaram, outros não se salvaram, e aí muitas pessoas vão fazer parte desse julgamento, que Deus inclusive mostra lá em Coríntios, que Paulo fala. Mas aqui ele diz, bem-aventurado e santo é aquele que faz parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando Jesus vier, ele vai levar todos os salvos de todas as épocas junto. E todos juntos vão louvar a Deus, com exceção daqueles que já ressuscitaram, que são 3 pessoas: Moisés, Elias e Enoque. Esses 3 representam três partes da humanidade. Eu não vou ter tempo de explicar isso agora, mas, por exemplo, Moisés foi ressuscitado, ele vai representar todos aqueles que morreram na esperança da ressurreição. E cada um deles tem um porquê da ressurreição e porque Deus transladou, inclusive sem ver a morte. Porque muitas pessoas vão receber Jesus em glória e majestade na volta dele, sem passar pela morte. Você já pensou ter esse privilégio, na volta de Jesus, não passar pela morte, simplesmente pela transformação? Que bênção, que bênção. Mas vamos ficar em cima sobre o descanso eterno. Esses 1000 anos de descanso eterno é algo fantástico. É algo que nós precisamos compreender muito bem. Eu não vou, em 15 minutos, como é proposto nos meus estudos aqui, para não tomar seu tempo muito, fazer algumas explicações porque demandam tempo. Mas vai ter oportunidade que eu vou poder falar para você como esse descanso eterno
ele é muito bem esclarecido na palavra de Deus. E esse descanso eterno você precisa almejar. Assim como eu quero, você precisa almejar. E esse descanso eterno, ele é algo fantástico. Aqui Deus diz que serão sacerdotes de Deus. Você precisa saber o que é um sacerdote. Você precisa saber as atribuições do sacerdote, os deveres do sacerdote. Você precisa saber que Deus, desde o Gênesis do Apocalipse, Ele quer preparar um reino de sacerdotes. Por que um reino de sacerdotes? Porque Deus deixou o homem macho como sacerdote do lar. E você tem uma responsabilidade, querido pai, querida mãe, em salvar, em dar oportunidade para os seus filhos como sacerdote do lar e a sua esposa como sacerdotisa, algo para a sua família, para que ela possa um dia estar nesse descanso eterno que Deus está mostrando que vai haver. E esse descanso eterno, ele está submisso àquilo que você fez aqui na terra, para que Jesus possa, cooperando com ele evidentemente, para que Jesus possa apresentar diante do Pai as razões pelo qual ele vai poder te levar para o céu. Jesus não vai levar para o céu se eu não desenvolver um caráter que possa honrar a Deus por toda a eternidade. Muito importante isso, muito importante isso. Em Apocalipse 20, verso 4, ele diz, vi outro trono, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dado autoridade de julgar. Vi ainda almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Que descrição maravilhosa. Querido, eu gostaria de ter no mínimo umas 10 horas com você para falar sobre esse tema, que ele é muito lindo, ele é muito abarcante, ele é muito fantástico. Mas é algo que precisa ser estudado à luz da palavra de Deus, não entrando na minha opinião, não entrando na opinião de ninguém. O descanso eterno é algo que nós precisamos estudar, compreender e almejar para que nós possamos, se necessário for, ser cortado em todos aqui em pedacinhos, mas nós não afastarmos o pé da nossa salvação eterna. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 2, Paulo fala uma alusão sobre esses 144 mil que são os salvos nesse tempo do descanso. E é muito importante porque Paulo ele fala algo que nós devemos compreender de forma correta. Porque eles vão julgar lá no céu. Eles sentarão nas cadeiras de julgamento junto com Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 2, Paulo diz, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por nós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Paulo aqui faz uma colocação de que a igreja verdadeira, existe uma igreja verdadeira na terra. Essa igreja nós vamos estudar mais adiante. Essa igreja mostra que os salvos terão autoridade de julgar. E essa autoridade, ela vem porque eles passaram por um período muito interessante do qual eles se deram a oportunidade de que Deus pudesse trabalhar na vida deles. Muito importante isso. Agora, eu preciso mostrar para você que durante esse tempo, esses 1000 anos, durante esse descanso eterno, a terra vai ficar de uma forma especialmente como era antes da criação. Você lembra lá que eu li que no princípio a terra era sem forma e vazia? Ela vai ficar assim nesse período de 1000 anos, sem forma e vazia novamente. Não vai ficar nenhum ser humano vivo sobre a terra. Nem ave, nem nada. Vai ficar completamente vazio. Não vai ter vida na terra nesse período de 1000 anos. Muito importante isso, querido irmão. Aqui em Jeremias capítulo 4, ele fala sobre isso. E eu gostaria de fazer algumas colocações muito importantes aqui. A partir do verso 24, ele diz o seguinte. Verso 23. Olhei e eis a terra, e ei-la sem forma e vazia. Olhei para o céu e não tinha luz.
Olhei para os montes e ei-los que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Verso 25, olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Verso 26, olhei ainda e eis que a terra era fértil, era um deserto, e todas as cidades estavam derribadas diante do Senhor e diante do furor de sua ira. Querido irmão, as coisas vão ficar pretas, mas é porque o ser humano fugiu do controle de si próprio e de Deus. Ele quer fugir de si próprio e de Deus. Como Adão fugiu, Deus está buscando todo mundo, mas ele não vai conseguir alcançar. Aqui em Jeremias 25, o verso 33 tem algo impressionante que eu vou precisar ler para você, e você precisa conhecer esse fato. Quando Jesus voltar, agora, muito pouco tempo, breve tempo, e tudo isso vai acontecer, o mundo vai se acabar, estamos no final, nos últimos dias. Diz aqui que as pessoas vão ficar mortas sobre a terra como se fosse esterco, e não vai ter quem as enterre. Olha o que Jeremias fala sobre isso. Jeremias 25, verso 33, ele diz: os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como estercos sobre a face da terra. Oh, querido irmão, oxalá você e eu não estejamos nessa condição, mas estejamos salvos, esperando essa volta de Jesus de uma forma gloriosa, santificados, preparados e honrando a Deus em todas as coisas para que Ele possa nos salvar. Aliás, nós temos que nos colocar numa condição, querido irmão e ouvinte, que Deus possa nos salvar. Os escribas e fariseus e todo aquele pessoal, quando Jesus veio, se colocaram num lugar onde Satanás dirigia eles. Você tem que fugir dessa questão da besta, fugir dos falsos profetas e se colocar nas mãos de Deus, para que Ele possa preparar você para esta oportunidade. Mas eu preciso compreender mais algumas coisas. Em Apocalipse 20, verso 1 e até o verso 3, eu preciso comentar algo para você nesse momento, para que não fique nenhuma dúvida com relação a esse tema que eu estou aqui comentando e estudando com você. No Apocalipse 20, verso de 1 a 3, diz assim: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. O diabo vai ficar preso aqui numa corrente de circunstâncias que ele não vai poder fugir daqui mais, por 1000 anos. E ele vai poder ver, contemplar a destruição que ele fez e que ele causou por causa do pecado que nele iniciou. Ele é o autor e consumador do pecado. Ele detinha a morte em suas mãos. Cristo foi lá e arrebentou essa corrente. Por causa que Ele me ama e por causa que Ele ama você. Agora, nós não podemos ficar dando sopa para essa questão. Nós precisamos ter os pés no chão. E no verso 3 assim diz que esse anjo poderoso lançou o diabo no abismo e fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Querido irmão, você precisa compreender o que isso significa e que nós faremos todo o empenho para explicar isso no nosso estudo, no decorrer da subsequência de cada um que vamos proceder. E você vai poder compreender esta mensagem de uma forma tal que você está preparado para receber o reino da glória, o reino eterno, o descanso eterno, junto com essa multidão dos 144 mil que a palavra de Deus mostra. Nós vamos mostrar para você quem é os 144 mil. E Deus quer fazer com que você seja uma dessas pessoas para a honra e glória dele. Eu espero você. A tua decisão é hoje. Seja um salvo para a honra e glória de Deus. Amém.